Você vai conhecer a melhor forma de investir em renda variável, mesmo sem saber nada sobre as empresas. O assunto de hoje é ETF. Você sabe o que é o ETF? É uma maneira fácil de entrar na Bolsa de Valores. Você sabia que tem 5 ETFs que seguem o principal índice da B3, o Ibovespa? Qual o melhor? Qual o mais vantajoso? Como comparar? Tudo isso e muito mais. Logo depois da vinheta, fui! Amiguinhos e amiguinhas, diretamente dos estúdios em construção do Invest News, começamos o Cafeína Under Construction, meu caro dono. Oi, dona largada, Sammy Boy. Sim, quem diria, depois de tantos meses aqui no Cafeína, nós agora temos uma nova versão. Cafeína Sérgio Malandro. Em construção, Sammy Boy. Em um cenário muito diferente. Sim, com muita tecnologia, inclusive. Muita tecnologia. Sirenes, faíscas, logotipos. Pois é. E por que? Explica pra gente. Por quê? O que é o Cafeína em construção? Porque teve a versão 1.0 do Cafeína, que é a versão que desde que começou o Invest News até a última sexta-feira. E hoje inauguramos a versão 1.5, porque ela está no meio do caminho, enquanto fazem as adaptações necessárias, Beta. os ajustes, a versão beta, porque vem aí o Cafeína 2.0. Então essa é a versão em reforma, uma versão provisória, por isso estamos no meio dessa construção. Muito bem, muito interessante, só que eu tô gostando desse cenário, tô quê? gostando da interatividade, das coisas que rolam, entendeu? Já tá tudo diferente. Já. E acho que tem um risco da gente querer ficar com este Cafeína em eterna construção. Em definitivo, Em definitivo, não sei. parece a algo disso. reforma da minha casa, não acabou até hoje. Calma, não. Vamos lá, vamos trabalhar. Vamos lá, Sammy Boy, vamos trabalhar. Nós dissemos na abertura a respeito do tema que iríamos falar hoje. Muito bem. E aí eu te pergunto, Sammy Boy, Pergunte-me. investir pensando no futuro, sei lá, No futuro. 3, 5, 10 anos, Sim. sem pensar em investir em renda variável, rola ou não rola? Eu acho que o Brasil vem de um histórico, né? Muito longo, em que a renda fixa detonava a renda variável, mas isso mudou. A gente está com uma Selic mais baixa já faz um tempo e o prognóstico do futuro, ainda que tenha um aumento na Selic, não é aquela Selic mais de 2 dígitos. Então, renda variável, dependendo da idade, do tempo que você tem de investimento, né? O tempo, vou investir por 3, 5 anos, tem que fazer parte do portfólio. O que vai mudar, de acordo com o apetite ao risco, é se alguns vão querer mais, alguns vão querer menos percentual em ações. Mas ter um pouco eu acho fundamental e quase invariavelmente fará parte da carteira. Sammy Boy já foi meu professor nos faz muito idos tempo. tempos universitários, certo? Sim, lá no mestrado em economia. E ele tinha uma ideia que era muito interessante. Os alunos adoravam, só que não. Que era falar para os alunos fazerem As contas. Sim. Mas não é uma continha qualquer. Não As era. contas do que era mais interessante, investir na renda fixa ou na renda variável. E isso não é por um período de 5 anos, 10 anos, 15 anos. Não. O que teria acontecido se você tivesse investido na bolsa Sim. ou nos títulos do governo desde o plano real Sim. a cada um dos dias até a data de hoje. Então era uma simulação de milhões, às vezes milhões, porque você podia pegar assim, eu quero investir por 10 anos. Mas a pessoa que investe por 10 anos, ela não é que todo mundo se reúne e fala, eu vou entrar hoje, vai todo mundo. Tem gente que entrou num dia, tem gente que entrou no outro, e ficou 10 anos. Então, pegava todas as possíveis entradas, e aí, por uma janela fixa de 10 anos, todas as saídas. Eu lembro que quando eu fiz essa simulação, você pensa que delícia foi fazer todas essas contas. A conclusão era exatamente essa. No Brasil, para que entrar na bolsa se deixar o dinheiro parado na renda fixa tinha sido muito mais interessante, muito mais vantajoso. Tinha, porque quando eu fiz essa simulação, já faz muito tempo, já estou ficando velhinho, Sim. certo, Sammy Boy? E lá era essa a conclusão. Agora, se a gente pegar aqui, puxei só um histórico de 5 anos, por exemplo, Sim, o que aconteceu dos com a últimos bolsa 5. dos últimos 5. Ibovespa versus 100% do CDI. O Ibovespa avançou 128%, 100% do CDI resultou em um avanço de 42%. Então a gente está falando de 3 vezes mais a Bolsa. Sim. Não dá para pegar, pensar só esse dado, mas quando você olha o que aconteceu nos Estados Unidos, o que acontece em vários outros países avançados,
E qual é a situação atual do Brasil, a conjuntura, quando você coloca tudo isso na análise e olha para frente, fala, bom, se eu deixar 100% do meu dinheiro na renda fixa, vai ser uma tremenda bobagem pensando no longo prazo. Aí vem aquela questão, beleza, entendi que eu tenho que investir em renda variável se quiser pensar em investimento para o longo prazo, para o futuro, mas ninguém é obrigado a saber de cara como fazer esse investimento. Pô, tem que pesquisar a empresa pra caramba, ler relatório, fazer tudo isso. Não e tem mesmo jeito... assim, não é garantia que você vai ler o relatório ou seguir que vai ser sucesso, não é? Mas tem uma forma de investir em renda variável sem precisar ficar fazendo muita pesquisa de relatório de empresa e tudo mais? Uma alternativa é o ETF. Mas o que é ETF? É hora do Samipedia. Ô Sami, explica aí o que é ETF. ETF? ETF significa Exchange Trade Fund. Nada mais é que um fundo passivo, ou seja, replica algo. Geralmente o índice no Brasil, o ETF mais famoso é o BOVA11, que replica o índice Bovespa. Então, comprar o papel BOVA11 é como se estivesse comprando as 70 ações do índice. O ETF é como um espelho. Então, quando eu era pequeno, tinha um espelho mágico. Você tinha um desenho aqui, aí tinha um espelho, você copia aqui. Um bom gestor é o que copia bem o objeto. E aí tem algumas métricas, ele tem que andar coladinho. Vou voltar a ler meu livrinho. Muito bem, Sammy Boy, então aí foi muito bem explicado. Nem tanto. Ó, dá pra parar com esse barulho aí, pô? Tá gravando aqui, meu. Trabalhar no meio de uma obra não é fácil, mas vamos dar sequência. Apresentadores à obra. Apresentadores à obra, exatamente. Você tem ETF na sua carteira? Eu tenho. Eu tenho ETF. Tem ETF que replica o Ibovespa, não sei quais outros, mas tenho. Gosto muito de ETFs. Você tem ETFs de índices brasileiros e na Bolsa Brasileira você tem também os ETFs gringos. Então você tem o IVBB, por exemplo, que é um ETF que replica nada mais, nada menos que o S&P 500, que é o SP 500, né, na tradução, que são as 500, o índice que é composto pelas 500 maiores empresas, o índice mais tradicional americano. Muito bem, olha só, eu também tenho ETF na minha carteira. E por que eu invisto em ETF? 3 razões principais. Primeiro, praticidade. É muito prático. Você compra um ativo e é como se estivesse comprando uma carteira inteira de ativos. Ou seja, você pode comprar, em vez de uma ação da Vale, usando 100 e poucos reais, pegar esse mesmo dinheiro e comprar um pedacinho de Vale, de Ambev, de Itaú, de Bradesco e por aí vai. Essa é a primeira razão, praticidade. Segundo, porque o ETF já tem uma diversificação automática. Ele já vem automaticamente diversificado. Em vez de você concentrar o seu patrimônio em uma empresa, você automaticamente dilui esse investimento em muitas companhias. E terceiro motivo, porque ele tem um baixo custo. A taxa de administração desse fundo é muito baixa, porque a gestão é passiva. É muito mais difícil, Sammy Boy, você ter que analisar as empresas, selecionar, montar uma estratégia, do que simplesmente fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Né? E mesmo quando você escolhe um gestor ativo de ações, a maioria não bate o mercado. Ou seja, você está numa situação melhor estando em ETFs. Então, assim, a não ser que você tenha uma habilidade para escolher ou ações diretamente e montar sua própria carteira, ou o gestor, o ETF é uma excelente dica, seja para os iniciantes, seja para os iniciados. Exatamente. E no Brasil, nós temos nas terras. cinco ETFs que replicam o Ibovespa. Então você consegue ter um resultado muito parecido com o do principal índice da B3, escolhendo um desses 5 ETFs. Nós temos o BBOV11, o BOVA11, o BOVV11, o BOVB11 e o XBOV11. Muito bem, para começar, cada um tem um gestor diferente. Sim. Certo? E por conseguinte, cada gestor cobra uma taxa diferente. Taxa, cada um cobra o que quer. Perfeito. Então, na ordem, nós temos dos gestores desses ETFs que eu falei: Banco do Brasil, BlackRock, Itaú, Bradesco e Caixa. Sim. Então são 5 gestores. Mas, na real, na minha opinião,
embora tenha uma estratégia um pouquinho diferente de um de outro, como o trabalho é uma gestão passiva, você tem que copiar basicamente o índice, não muda muita coisa de um gestor para o outro, ou muda? É que assim, você tem, sei lá, 70 ações. É muito improvável que o gestor compre as 70 ações do índice na proporção delas. Por quê? Porque usando técnicas, por exemplo, de teoria moderna de carteira, você consegue, às vezes, com muito menos ações, replicar o comportamento. Então, existe um pouco do talento do gestor em replicar. Quando você vai medir a eficiência do gestor, o que é um gestor eficiente em ETF? É o cara colar no índice. Então, um cara que varia para cima, você fala, pô, ele variou para cima, legal. Mais ou menos, porque se ele variou para cima é que ele está com um risco um pouco descasado. Numa mudança de maré, numa mudança de ventos, ele pode dar prejuízo. Então, você vê isso. Então, tem aí uma mudança nesse sentido em que alguns podem ser mais talentosos. E aí, para ajudar você a ver as taxas que cada gestor cobra. Então, dá uma olhadinha aí nas taxas, a gente vai pôr aqui na tela. As taxas nos ETFs que seguem o Ibovespa variam de 0,18% ao ano a 0,5% ao ano. Banco do Brasil, o BBOV11 tem uma taxa de 0,18%, o BOVA11 0,30%, BOVV11 0,30%, BOVB11 0,20%, XBOV11 0,50%. Então, se a gente compara com a taxa normalmente cobrada lá nos fundos de ações ativos, Sim. é bem diferente, né? Porque ativo obviamente varia, mas pode ser 2%, 3%. A maioria é 2. 2. E mais a prática é 2,20. É 2 de administração e 20 de performance. A administração você paga de qualquer jeito, performance acima de um benchmark. Então tem fundo que o benchmark é Bovespa, tem fundo que é o CDI. Então essa é a base. Nesse caso você não tem performance, porque o cara tem que replicar, e você tem a administração. Agora, 0,5% de taxa de administração é caro para uma réplica, né? Não é o quadro original, é um quadro réplica. Então, por mais talentoso que seja o pintor, você tem que tomar cuidado. Outra coisa que tem que ficar ligeiro é na liquidez. Porque existe um risco que a gente chama risco de liquidez. Você quer vender o ativo, você comprou. Você quer vender, não tem comprador, então isso pode te dar problemas, dor de cabeça, ou ter que descer muito o preço, né? Porque isso é negociado como se fosse um ativo. Aconteceu comigo. Eu já comprei ETF. ativo. Não foi ETF, foi um fundo imobiliário, mas eu já comprei ativo, falei, quero vender. Não tinha comprador. Não tinha comprador. Não tem até hoje. É difícil. E aí você tem que baixar demais o preço. O preço para isso. Bobagem, então, não pode. Então a gente pegou os volumes. Então, se você for ver, tem ETF que é 1000 vezes maior do que o outro em volume. Então, a BlackRock é 1 bi de volume, a Caixa é 1 milhão. Então, você vai ter muito mais dor de cabeça comprando o da Caixa. Então o ETF que segue o Ibovespa, que tem o gestor Banco do Brasil, a liquidez é de 5 milhões por dia. BOVA11, BlackRock, 1 bilhão por dia. BOVV11, 250 milhões, BOVB11, 50 milhões, XBOV11 da Caixa, 1 milhão. E aí até que deveria ser o contrário, né? Se a gente fosse pensar em mercado, talvez como o de menor liquidez traz mais risco, ele deveria cobrar menos, mas a gente não sabe qual que é. Às vezes a Caixa usa esse ETF para vender só para um público dos seus clientes. Eu não sei qual que é a estratégia que eles fazem, mas parece um pouco estranho, né? Olha só, se levar em conta taxa de administração e liquidez, o ETF da Caixa é uma porcaria. 0,5% de taxa de administração e uma liquidez baixíssima. Eu não compraria, não acho que vale a pena. Pegar os outros ETFs, eles têm todos uma taxa de administração mais ou menos parecida de 0,18% a 0,30%. Não é isso que vai fazer a diferença no seu patrimônio e no resultado da rentabilidade do ETF que você estiver usando para o seu investimento. Então, passaria a analisar mais a liquidez. A liquidez é muito diferente, ainda assim, o do Banco do Brasil tem 5 milhões, BlackRock 1 bi. Então, por que, se as taxas são similares de administração, se os ETFs seguem o mesmo índice, se o desempenho é mais ou menos similar, por que escolher um que tem liquidez menor? Então, dessas opções, me parece que o mais interessante é o BOVA11, você consegue comprar e sair com extrema agilidade. Eu tenho o BOVA11
Uma segunda opção, possivelmente, seria aí BOVV11 ou BOVB11, né? Porque o do Banco do Brasil, ele tem uma liquidez pequena, né? 5 milhões por dia, pode ser às vezes uma venda, uma compra só. Então eu iria no critério de liquidez, BlackRock, seguido do Itaú Asset. Muito bem, Sammy Boy. Esses foram os 5 ETFs que replicam o Ibovespa. E agora temos perguntas na lata para a Samidana responder. Vamos lá, na lata. No tempo de um story. Opa! Primeira pergunta, Sammy Boy. Qual é o IR do ETF? Valendo. 15% sobre o retorno, que é praticamente igual da ação, mas tem que emitir DARF. Lembrando que vendas abaixo de 20 mil também são mordidas pelo leão no caso de ETFs. Como escolher entre ETFs que seguem o mesmo índice? Liquidez, como a gente já falou, taxa e ver se eles andam coladinhos. O que é melhor, um ETF que segue o Ibovespa ou um fundo de ações? Eu gosto mais de ETFs porque são poucos os fundos que conseguem bater o mercado na relação risco e retorno. Qual é o valor mínimo para investir em ETF? É pegadinha, você malandro! Muito bem. Depende do ETF, mas eu acho que a 100 e poucos reais você já consegue. Quer que faça mais alguma pergunta para você, não? Não, eu quero agora me despedir, eu tô cansado, essa reforma está enchendo o... Alô? Ó, você viu o que eles gravaram aqui, Doni? Não vi. Se o pessoal... É pra cafeína, hein? Eu acho que deu problema aqui. Você paga 10 reais num negócio chinês e não funciona e não tem com que reclamar. Não tem com que reclamar. Que absurdo, Sammy Boy. Que absurdo. Nós estamos com cenário novo, com programa novo, mas as piadas continuam antigas. E o giro continua presente. Ah, continua? Vamos chamar o giro no megafone. Vai lá. Atenção, meninos Anuto. Tá chegando giro de notícias. O estado de São Paulo retorna nesta segunda-feira à fase vermelha da quarentena, que permanecerá em vigor até 18 de abril. Porém, ainda está mantido o toque de recolher das 8 da noite às 5 da manhã. A mudança permite atividades presenciais nas escolas, funcionamento de alguns serviços considerados essenciais e a retomada de competições esportivas profissionais. A Samarco entrou com pedido de recuperação judicial. A companhia foi responsável por um dos maiores acidentes ambientais do país em 2015, com o rompimento da barragem no Fundão em Mariana, Minas Gerais. Segundo a Vale, a Samarco enfrenta ações de execução de notas promissórias no Brasil, no valor de 235 milhões de dólares. E você sabe qual é a cidade mais cara do mundo para comprar itens de tecnologia? São Paulo. Segundo um estudo da gestora suíça Julius Baer, a capital paulista também supera a média de preços globais por itens como joias, relógios e bicicletas. Para fazer o levantamento, foram mapeados os custos de vida da população de alta renda em 25 cidades do mundo, distribuídas entre Ásia, América Latina, Europa e América do Norte. Muito bem, esse foi o primeiro Cafeína na versão em obras, em construção. E o que é que você achou? Tá valendo? Será que a gente continua as obras para chegar num outro Cafeína em definitivo ou a gente permanece assim nesse... Olha, me prometeram que eu vou ter coisas aqui, vou ter instrumentos para chamar equipe de alienígenas, algumas ideias bastante ousadas. É o que falam, tem uma piada que fala assim, você tem ideias boas, ideias novas. O problema é que as boas não são novas e as novas não são boas. Então fica aí a reflexão.